Então, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite. É uma honra voltar a conversar com os trabalhadores do Judiciário Federal. E, na verdade, nós vamos continuar uma conversa que já estamos há algum tempo. Né? E é uma honra participar desta mesa aqui, com a Silvia, com o Guilherme, com o José Dalmo e com o Zé Maria. Eu acho que nós tivemos aqui uma mesa, primeiro, muito rica, que junta, eu acho, pessoas que têm muita representatividade, que falam com muita moral e que estão falando coisas parecidas. Na verdade, estão dizendo, há uma crise grande, a crise se traduz numa ofensiva violenta contra os trabalhadores e isto coloca na ordem do dia a resistência e o programa. Eu acho que isso é comum a todos. Eu acho que para a gente poder, eu queria então dialogar com esta conversa. Quer dizer, o que é a crise? O ponto de partida é a gente entender o que é a crise. Porque é a crise que vai indicar qual é o programa. E a gente tem que entender exatamente qual é o programa. E eu acho muito bom que tenha existido aqui um esforço coletivo de juntar. Eu acho que poucas vezes no passado recente eu vi uma mesa com tanta preocupação de todos de convergir na análise. E é importantíssimo. Mas também é importante a gente entender qual é a areia, qual é a areinha que ainda está atrapalhando esta convergência. Porque, embora exista a vontade de convergir, tem dificuldades. E a gente tem que entender qual é a origem desta dificuldade. E, na minha opinião, e eu concordo com o Zé Dalmo quando ele diz, a minha opinião é o seguinte, a gente tem que entender o que é a crise. Qual é a natureza desta crise? Então, vamos lá. Por quê? Porque o programa, é isso que eu concordo, ele está inscrito na realidade. A solução do problema está no problema. Então, a gente tem que mergulhar no problema. E é isso que eu queria aproveitar esses minutos heróicos que nós temos para tentar avançar. Nós estamos vivendo uma crise. Qual é a crise? Eu vou chamar de... é uma crise estrutural do capitalismo. O que é esta crise estrutural do capitalismo? É um capitalismo que marcha para o abismo. É um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. E, portanto, é um capitalismo que avança para a barbárie. Esse é um primeiro ponto, porque a gente tem que entender o seguinte, bom, mas qual é a nossa tarefa aqui? A tarefa é enfrentar a barbárie. Você diz, puxa, mas é uma tarefona. É uma tarefona. Cada um vai enfrentar a barbárie na sua trincheira. Mas é isso que está posto. Nós temos que ter a dimensão do problema. Bom, dentro desta crise estrutural que já vem de 30 anos e que está se aprofundando, nós vivemos uma crise econômica profunda. E uma crise política, o capitalismo inteiro. O que é o Trump? O Trump é a crise política. O que é o Bernie Sanders? É a crise política. O Brexit é a crise política. A crise política está ali, no mundo inteiro. E tem uma crise econômica no mundo inteiro. Não há perspectiva de resolver nenhuma das duas. Embora todo mundo me empurrou para a economia, eu vou fugir da economia. Mas se precisar, depois eu volto. Qual é a solução que está sendo dada para esta crise? É a solução do grande capital. A crise do liberalismo mais liberalismo. No que consiste, assim, grosso modo, esta solução? Para nós isso é importante, para a gente ter clareza do que vem. Consiste basicamente em dois movimentos. Primeiro, dilui a digestão da crise no tempo, captura o tempo. Isso quer dizer o quê? Uma estagnação de longa duração. Nós vamos completar uma década de crise. Nenhum problema foi resolvido, vários foram criados. Então, este é um lado. Segundo, passa o mico. Passa o mico para o vizinho. Do grande capital para o médio, do médio para o pequeno, do conjunto do capital para o trabalho, do centro para a periferia. É isso.
Isto se traduz numa política internacional da burguesia de ofensiva contra o trabalho, ofensiva contra a soberania dos Estados nacionais. Bom, e nós nisso, isto bate em nós. Bate como? Bate dobrado. A periferia apanha dobrado. O capital da periferia apanha dobrado. E o trabalho da periferia apanha, digamos assim, triplicado. Apanha mais. Então, é isso que vem para nós. Bom, como é que isto se traduz? Numa política de ajuste. Então, tem uma palavra de ordem. Agora é o seguinte, a situação é grave, ajuste. O que é o ajuste no Brasil? É redefinir profundamente o padrão de acumulação de capital, o padrão de dominação da sociedade. Ou seja, o Brasil, o mundo inteiro, e nós aqui no Brasil, estamos passando por mudanças profundas. Qual é a cara desta mudança? Qual é o sentido? É uma reversão neocolonial. Isso fica claríssimo, quando a Silvia diz, não é que eles estão reformando a Previdência, porque a Silvia tem toda a razão, não é que está reformando a educação, não é que está reformando a saúde, é um desmantelamento. Isso a gente tem que ter claro. E qual é o sentido do desmantelamento? É a reversão neocolonial. Vamos pegar aqui prático. O que eles estão fazendo com a Previdência, com as leis de trabalho? Estão colocando o país na era pré-Vargas. Mas não é a era pré-Vargas olhando para ela, era Vargas. É a era pré-Vargas olhando para a escravidão. Porque se na escravidão o trabalho era escravo, na neocolônia o trabalho é neo-escravo, terceirizado, sem direitos, sem previdência, sem saúde, sem educação. É isto que está acontecendo. É esta profundidade do que está acontecendo. Isso a gente tem que ter muito claro. Inclusive para a gente entender o governo Temer. Eu acho que é importante a gente entender o que é o governo Temer. O que é o governo Temer, na minha opinião? É um governo de transição. É uma metástase do governo Dilma. Mas ele é uma metástase, é uma mudança de qualidade. Qual é a mudança de qualidade? É que se abandona toda e qualquer veleidade de conciliação de classe. Então, é um outro governo. Mas a gente precisa ter claro, na minha opinião, o governo Temer não é assim um governo tampão. Não é assim uma espécie de um trupicão, depois volta tudo ao normal. Não. O governo Temer é o início de uma outra coisa, que nem a burguesia sabe bem o que é. O que é esta outra coisa na economia? Aí a gente já tem a cara. Ajuste radical. O que é o ajuste radical? É o que falou a Silvia. Não tem um fio de espírito público nas políticas. Não tem um pingo de boa-fé. Não tem isso. Não é para melhorar. Não é que a pessoa, não, você discorda porque você acha que é para cá, eu acho que é para... Não, é para desmantelar. Porque o que há por trás disso? O capitalismo agora falou o seguinte, nós vamos rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Todos. Você diz, e qual é o nível tradicional de vida que cabe aos trabalhadores brasileiros? O nível tradicional de vida de uma neocolônia. E neocolônia não tem universidade, não tem ensino crítico, não tem sistema de saúde, não tem previdência, só faltava. Só faltava a gente chegar e falar, mas é a minha previdência. O cara vai falar, mas querido, você é um neo-escravo. Neo-escravo não tem isso. Está fora da regra do jogo. Então, o que é o governo Temer? O governo Temer é uma mudança qualitativa. Na economia é o desmantelamento. E na política? Na política é uma redefinição da democracia brasileira. Que eu, na falta de outro termo, vou improvisar. Nós vamos agora viver uma espécie de uma ditadura democrática. O Florestan Fernandes dizia que a democracia brasileira era uma democracia restrita. Restrita a quem? À plutocracia. A nova república foi uma espécie de uma
sem quebrar isto, permitiu um jogo democrático, digamos, relativamente livre. O que está acontecendo, né, para este ajuste radical, tem que corresponder uma democracia mais restrita. Isso a gente tem que ter claro. Por quê? Porque senão a gente fica pensando, bom, o Temer aqui não tem que pagar mico para ninguém, porque ele não tem voto, não vai ser eleito e não vai nem se disputar. Mas, em 18, estamos aí. O suposto é que o 18 vai permitir um debate que inclua questões como, vamos fazer o SUS, vamos fazer previdência para quem está na zona rural. Não tem mais, isto acabou. A burguesia diz o seguinte, querido, isto acabou. Não tem mais. Então pode ter eleição em 18, mas com uma pauta fechada. E quem quiser disputar 18, na grande disputa, terá que se adaptar à nova pauta. Pode até dizer, olha, mas uma reforma da Previdência truculenta, mas não tão truculenta. Vamos desmantelar, mas mais devagar. Isso a gente tem que ter claro. Senão a gente aposta todas as fichas em 18 e vamos ficar a ver navios. Porque, de repente, em 18, não é essa a discussão que está posta. Né? Então, nós temos que ter claro isso. Agora vamos aterrissar um pouquinho. Né? O que é este governo Temer? Porque o governo Temer é um governo fraco, né? Patético, composto de bandidos explícitos. Né? Eles sabem que todo mundo sabe que ele é bandido. Todo mundo já sabia antes, mas agora é público. Né? Mas como que um governo tão fraco tem tanta capacidade de atacar a classe? Qual é a força desse governo? A força desse governo, na minha opinião, nós fazemos qualquer coisa. Nós estamos aqui a serviço do grande capital. Né? Então, essa é a força do governo. Qual é a fraqueza do governo? Porque todo mundo sabe, esse governo pode cair a qualquer momento. Ou tem alguém aqui que diz, não, o governo absolutamente estável. Pode cair a qualquer momento. Por quê? Porque é um governo que não tem nenhuma legitimidade, nenhuma moral, nada. O governo tem nada e é forte. Por que ele sobrevive e como ele sobrevive? Ele sobrevive enquanto ele ataca a classe. E ele sobrevive enquanto ele não é questionado de baixo para cima. É assim que ele sobrevive. Né? E eu quero lembrar o que falou a Sílvia. Foi o primeiro encontrão que este governo teve, foi agora 15 de março. Ele sentiu. Ele não sentiu pouco. Eu acho que ele sentiu bem. A ver. A minha impressão é que ele sentiu para valer. Na reforma da Previdência, o recuo foi grande, do ponto de vista da tigrada. Mais ou menos, se a informação estiver correta, vocês me corrijam, porque eu estou lendo por uma manchete de jornal, mas 86% das pessoas que seriam atingidas pela reforma deixam de ser, sobrou 15%. Do ponto de vista do governo, é um recuo enorme, é quase que uma covardia completa, que demonstra a debilidade deles e já indica o que nós temos que fazer. Nós temos, no curto prazo, que partir para cima do governo. Bom, agora, nós estamos com dificuldade de partir para cima. Né? Conseguimos este passo, mas nós temos que ir para cima. Nós temos que avançar, aumentar. Por quê? Que é também a questão que o Zé Dalmo falou. Né? Porque a classe está desarmada e desorientada. Né? A classe está sem a direção, as direções hesitam, não, são pusilânimes, negociam por cima, elas não têm claro o que vai acontecer, onde é que elas vão, como é que elas vão sobreviver, e tentam sobreviver à la brasileira, sempre por cima. A solução tradicional aqui é sempre por cima, e porque nós não temos direção política. Bom, ou seja, na verdade, a burguesia ataca e não há uma oposição real. Ela quase que não enfrenta. Agora enfrentou um pouquinho na rua. Assim que enfrentou, parece que abriu o bico.
É que nem luta de boxe. O lutador bate, de repente recebe uma paulada no queixo, sente, aparentemente sentiu. Mas sentiu quando a paulada veio por baixo, porque por cima não há a oposição que o PT faz. É uma oposição formal, me engana que eu gosto, muito, porque o que está o PT? PT, vocês tem uma foto do Pelé, nós somos mais velhos, vê, né? Que o Pelé está no meio do campo com o olhinho branco assim, você só vê o branco do olho dele, olhando onde é que está o goleiro. Não é? É assim que está o PT. O PT só está olhando em 2018. Então nós temos e isto enfraquece o PT, porque o PT quer se reajustar a esta nova ordem. Você diz, mas é mais restrita, não tem importância, a gente se ajusta ao mais restrito. Então isso tem que ficar claro. E dois, porque nós não temos uma alternativa. Nós não temos alternativa. Então por que a gente é fraco, na minha opinião? Porque nós não temos o que falar para o povo. O que a gente fala, o povo não entende. Nós não temos um modelo alternativo. Por que o Trump ganhou? Porque o Sanders perdeu no Partido Democrata. Por que o Brexit ganhou? Porque a esquerda não tem o que falar para a Europa. E enquanto nós não tivermos o que falar, nós vamos alimentar a ultradireita. Porque o povão não vai querer o que está aí. E vai procurar saída por algum lado. Então, nós temos a responsabilidade de apresentar uma alternativa. Nós temos que ter, então, a discussão do programa. Nós temos que ter um programa. Bom, qual é o programa? Porque a tarefa imediata, eu acho que é um consenso, é a greve. E, na minha opinião, rápido. Nós temos que ter a iniciativa, porque eles sentiram o golpe. Nós temos que partir para cima. Agora, do ponto de vista estratégico, nós temos que dar uma luz no fim do túnel. O que a classe precisa? Se ela está sendo ameaçada de um avanço da barbárie, ela tem que ter uma luz no fim do túnel. O que é a luz no fim do túnel? É o programa. O que é o programa? São mudanças estruturais. Nós temos que pautar a mudança estrutural. Nós temos que ir para a rua com as mudanças estruturais, pautadas. Vocês dizem, mas o que é isso? É prático. Por exemplo, lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que questionar a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que ter uma proposta para Lava Jato, expropriação. Nós temos que ter uma proposta para carne, você tem toda a razão. É fim do agronegócio. Nós temos que ter o que falar para a população, porque se nós formos sem ter o que falar, nós vamos ter que ir com o conjunto, nós vamos ter que ir com o PT. E nós iremos com a bandeira do PT, que é a bandeira do melhorismo. Então é isso que eu acho que está posto. Então, nós temos diferenças, né? A diferença é, nós vamos, digamos, ter um programa para a campanha de 2018? Eu acho que não. Nós temos que ter um programa para a classe operária brasileira. E nós vamos apresentar esse programa em todas as instâncias, inclusive na campanha de 18. Mas, sobretudo, nas ruas, para a gente poder marchar ao lado do Paulinho, marchar ao lado do Lula, marchar ao lado da Pelegada, porque agora nós vamos juntar tudo. Na luta imediata nós vamos juntar tudo, mas nós temos que ter um programa, e eu acho que é este programa que dá a consistência, a força, né, a responsabilidade que nós temos neste momento histórico. Então é essa questão que eu queria colocar com vocês, que no fundo volta a questões que nós já tínhamos discutido. Agora é um momento de redefinição profunda. E ao projeto da barbárie, nós temos que propor o projeto contra a barbárie, que é a bandeira do socialismo, das reformas estruturais muito concretas. Sem isso, a gente resiste, a nossa resistência não é em vão, porque atrasa um pouco o avanço deles, mas nós acabamos perdendo a luta. Então é isso que eu queria discutir com vocês. Obrigado.